Olá, vamos resolver os exercícios de aula do seu livro, das aulas 6 e 7. Vamos fazer um. Considere duas cargas de 4 microcoulombs e menos 5 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6, é prefixo. Separadas por 3 centímetros no vácuo. Elas são postas em contato, então aí você tem uma eletrização por contato, e logo em seguida separadas pela distância de 1 centímetro. Então a distância entre elas passa para 1 centímetro, você nem usa a distância de 3. Qual o sentido e o valor da força trocada entre elas? Então, primeiro, essas duas cargas, uma de 4 microcoulomb e outra de menos 5 microcoulomb, são colocadas em contato. Então, isso caracteriza uma eletrização por contato, né? A carga final é a média das cargas iniciais, então vai ficar 4 micro menos 5 micro dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar menos meio microcoulomb. Micro é 10 a menos 6, é prefixo, né? E aí, essas duas cargas, né? Então, aqui a gente tem a carga A e a carga B com esse valor, né? Igual. E que vem da eletrização por contato. Aí, essas duas cargas são separadas pela distância de 1 centímetro. 1 centímetro. E aí ele quer a nova força, né, a força entre elas. Então, primeiro, como as duas cargas são negativas, que vem da eletrização por contato, a força entre elas vai ser de repulsão. Repulsão. E aí, como é que a gente calcula a intensidade dessa força? A gente vai fazer FK, módulo da carga A, módulo da carga B, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Então, você vai passar a ter uma força igual a 9 vezes 10 a nona, que é o K do vácuo, módulo da carga A, menos 0,5, que é o meio, micro é 10 a menos 6, vezes, é módulo. Eu destaquei que era módulo e coloquei o menos, né? Então você não usa o menos. Então 0,5 vezes 10 a menos 6, vezes módulo da B, 0,5 vezes 10 a menos 6, que é a carga, né, após o contato, menos meio microcoulomb. O 10 a menos 6 é um micro, que é prefixo, dividido pela distância que é de 1 centímetro. Então é de 1 vezes 10 a menos 2, tudo ao quadrado. Eu tenho que usar tudo no sistema internacional. Então aí você consegue calcular a força, né? Tá aqui, ó. Então aí a intensidade dessa força vai dar de 22,5 newtons. E é uma força de repulsão. Vamos para a questão 2 agora. Né? Então aqui fica 22,5, letra E, de repulsão. Aí, questão 2 agora. Essa questão 2, ele dá, né, um eixo cartesiano, ele fala que aqui tem uma carga menos Q, aqui embaixo uma carga menos Q, e aqui outra carga mais Q. É o desenho. Dois corpos carregados com cargas mais Q e menos Q são colocados sobre o eixo X nas posições mais X menos X. É uma carga elétrica de prova menos Q colocada sobre o eixo Y na posição mais Y, como mostra a figura. A força resultante sobre essa carga menos Q minúsculo, que é colocado no I, que é a força resultante. E aí ele não pede para calcular o valor, né? Ele está pedindo aí direção e sentido.
Então, não é uma análise que você não precisa calcular, é só analisar a soma dos vetores. Então, primeiro, ó, eu vou fazer entre essas duas, negativo, negativo. Aqui eu vou ter uma força de repulsão, ó. Eu vou chamar de F1. Já aí agora eu vou analisar entre essas duas aqui, ó. Vou fazer entre essas duas, ó. Negativo, positivo, a gente vai ter uma força de atração, ó, que eu vou chamar de F2. Aí, como ele quer a resultante sobre essa carga de prova aqui, ó, então eu vou fazer a soma de vetores, né, que atuam nessa carga. Então eu vou fazer pelo método do paralelogramo, ó. Paralelo, né, ó, paralelo, ó. E aí eu sei que a força resultante vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Desenhar aqui, ó. Então essa é a força resultante que vem da soma dos vetores que atuam nessa carga. Então você vê que a letra A como resposta, né? Ela tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Vamos para a questão 3 agora. 3. Na questão 3, ele dá um gráfico de f por d, que é uma hipérbole, tá? Que é uma função hiperbólica. Ele fala, o gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas idênticas e pontiformes em função da distância. A abscissa, onde você lê a distância, ela aparentemente está em escala. Então você consegue ler aí, ó, que se a distância for igual a 0,1 metro, a força ela vai ser igual a 9 vezes 10 a terceira Newton. Você consegue ler isso aí no gráfico, ó, né? Só você imaginar o 0,1 ali na distância para a força 9 vezes 10 a terceira. Aí ele pede para considerar o K 9 vezes 10 a nona, e aí na letra A, ele pede para calcular o valor de F, que está na ordenada aí, ó. Aí o valor de F é para distância igual a 0,3, ó. Né? 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Então, qual o valor da força? Então, olhando, né, a primeira informação que eu tirei, ó, a gente consegue escrever o seguinte, ó, F igual a K, módulo de uma carga, módulo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Aqui, ó, eu tenho, né, eu consigo isolar o KQQ aqui, ó, K vezes Q vezes Q, e aí usar aqui embaixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, força 9 vezes 10 a terceira igual a K, módulo de uma carga, módulo da outra, são duas cargas criando a força. O 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1, tudo ao quadrado, ó, que vai virar 10 a menos 2, né? Então daqui eu tiro que se eu pegar o K, multiplicar por Q, multiplicar por Q, ó, eu tenho, vai ficar 9, aí vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2, 3 menos 2, menos 1, dá 1, né? 9 vezes 10 a primeira, ou seja, 90. Então, sempre que eu tiver K vezes Q vezes Q, eu posso usar o 90, que é uma constante. Agora, aqui eu consigo a força. Ó. Então, eu vou aplicar isso aqui, ó, em todas as, né, é uma constante, então, todas as outras perguntas. Então, na próxima ali, ó, ele tem que F, eu vou fazer F, K, módulo de uma carga, módulo da outra, tá vendo? Eu posso pôr 90 aqui no lugar, ó, dividido pela distância ao quadrado. Aí a distância agora é o 3 vezes 10 a menos 1. Então, ó, vamos lá, eu vou fazer F 90, que é o K vezes Q vezes Q, dividido, ó, 3 vezes 10 a menos 1, tudo ao quadrado. Então aqui eu consigo escrever, ó, que a força vai ser igual a 90 dividido por 9
vezes 10 a menos 2. Então eu vou ter, vai menos 2, sobe mais 2, 9 por 9, 1, ó, eu vou ter uma força de 1 vezes 10 a terceira, isso está em Newton, né? Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ó, eu consigo, ele pede a intensidade das cargas elétricas, eu consigo substituir a força e o K e trabalhar com equação, né? Então, da primeira equação aqui, ó, né, eu sei que o KQQ é igual a 90, que é uma constante, né? Então, sempre que eu fizer K, módulo de Q, eu posso imaginar 90 no lugar, ó. Então, aqui eu posso escrever que K é 9 vezes 10 a nona, né? Então, ó, 9 vezes 10 a nona vezes módulo de uma carga, vezes módulo da outra carga igual a 90. Aqui eu vou ter uma equação com duas incógnitas, percebeu? E aí ele fala, o gráfico mostra como varia a força de repulsão entre cargas. Ah, as cargas são idênticas, fica mais fácil, tá? Ó, ficou mais fácil ainda. Então, se as cargas são idênticas, eu vou usar que elas são iguais, ó. Fica mais fácil ainda. Então eu posso escrever aqui, ó, que Q ao quadrado vai ser igual a 90 dividido por 9 vezes 10 a nona, que é Q vezes Q, elas são idênticas, então eu usei Q e Q. Eu substituí esse Q maiúsculo por um Q minúsculo. Então daqui a gente consegue tirar que o valor de cada carga, né, são idênticas. Aqui vai dar 1, né? Vai subir menos 9, menos 8, né? Raiz de menos 8 vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 coulombs, que é a unidade de medida de carga. Legal? Então, bons estudos e até a próxima aula.